Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da primeira aula. Como eu mencionei no vídeo anterior, nós iremos dividir as aulas em vários vídeos para facilitar que vocês acompanhem a disciplina, perfeito? Bom, então vamos lá. Nesse segundo vídeo dessa aula, tá, nós vamos falar sobre... Opa, cadê meu vídeo? Perfeito, aqui está. Nós iremos falar sobre programação e hierarquia de dados. Nós falamos anteriormente sobre computador, organização de computadores, e agora nós vamos começar falando da parte de programação e hierarquia. Programação, ou seja, a parte de software, programa, são as instruções que o computador vai realizar. Então, um programa nada mais é do que isso. Perfeito? Nós vamos trabalhar nessa disciplina com a programação estruturada, que é uma metodologia para a gente escrever os nossos programas, ou seja, sequências de comandos. Essas sequências podem ser comandos enfileirados, desvios, repetições. Então, essas instruções vão ser as instruções da linguagem de programação que nós iremos utilizar. E qual linguagem que iremos trabalhar nessa disciplina? Nós trabalharemos com a linguagem C e C++. Os exemplos vão ser em C, mas a maioria dos exemplos que nós dermos, eles funcionam também em linguagem C++. O livro do Deitel é uma boa referência para a linguagem C. Ele utiliza a linguagem no padrão ANSI, do American National Standard Institute, que é um padrão seguido largamente no mundo inteiro, quando se trata de linguagem de programação. Então essa é a linguagem que nós vamos adotar. Ou seja, então, utilizando a linguagem C, nós iremos desenvolver programas utilizando a técnica de programação estruturada. Então, é basicamente isso que nós falamos até agora. Nós vamos falar como que esse programa é desenvolvido, as etapas da concepção do programa por nós e a execução pelo computador. Nós vamos falar dessa etapa. Porém, antes de falar dessa etapa, vamos falar um pouquinho de hierarquia de dados. Isso é importante porque o computador ele trabalha com dígitos binários, ou seja, zeros e uns. Então, como que um 0 e 1 vai representar um texto, vai representar o meu programa? Então, nós vamos começar da unidade mais básica do computador até chegar no nosso programa, antes de falar basicamente do que é o processo de desenvolvimento de um programa. Então, esses dados, eles são processados por um computador seguindo uma hierarquia. Desde os bits até o arquivo, passando por algumas etapas intermediárias aí, na hierarquia desses dados que nós vamos falar. Graficamente, o que nós temos? Nós temos, começando aqui com um bit, depois um conjunto de bits é um byte, esse byte vai representar muitas vezes um caractere, e esses caracteres vão formar um campo. Esse campo vão formar registros que vão formar arquivos por sua vez. Então, ou seja, partindo da estrutura mais simples que é o bit, até a estrutura mais complexa que é o arquivo. Perfeito? Bom, então vamos lá. O bit é o menor dado que um computador consegue processar, o menor item. Ele é composto do valor 0 ou valor 1. Bit vem de binary digit, o B do binário e o IT do dígito. Então é a contração dessas palavras. Nos computadores, o 0 e 1 é níveis de energia. Então, ausência de energia ou energizado, digamos assim. Na verdade, não é muito bem isso. Vocês vão ver isso mais em detalhes em outras disciplinas, como eletrônica, coisas desse tipo. Mas é a menor unidade que o computador representa. E ele representa somente zeros e uns. Se ele representa zeros e uns, como que eu vou conseguir representar todos os demais itens, os caracteres do meu computador? Ok?
Então, através do byte. O byte é um conjunto de 8 bits. Né? E esse conjunto de 8 bits é que vai definir um caractere. Tá? Não tem condições da gente representar informações com zeros e uns. Ah, a letra A é 00010101. Pensa, se eu tivesse que escrever um negócio assim. Impossível, né? Ficaria muito chato, muito tedioso. Né? Então, os bits são reunidos em bytes, que por sua vez representam caracteres. Né? Então, um caractere ele pode ser um dígito de 0 a 9, pode ser uma letra maiúscula, minúscula, os símbolos especiais que nós temos. Então, tudo isso são caracteres que nós vamos utilizar. Então, toda vez que a gente estiver falando em caractere aqui em programação, pode ser um dígito, pode ser um símbolo, pode ser uma letra. Perfeito? Bom, um conjunto de caracteres a gente utiliza, por exemplo, se eu quero escrever meu nome, ele é composto por 4 caracteres, P-U-C-A. Perfeito? Então, esses caracteres, né, esses zeros e uns, formaram um byte, por sua vez formaram o caractere. Esses caracteres, eles possuem uma codificação específica. Tá? Essa codificação que a gente vai seguir é o que a gente chama de codificação ASCII, ou seja, tá? É um padrão para troca de informações entre computadores. Os primeiros computadores, os caracteres, eles tinham codificações diferentes. Para poder padronizar isso, né, foi criado o que a gente chama de tabela ASCII. Né? Então, os caracteres que nós utilizamos, eles são da tabela ASCII. Tá? Então, cada caractere nessa tabela vai ter o seu código binário correspondente. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar na internet que vocês vão encontrar os códigos de todos os caracteres da tabela ASCII. Perfeito? Bom, para a gente formar uma palavra, como eu estava mencionando anteriormente, nós vamos utilizar os campos. Os campos nada mais são do que um conjunto de caracteres. Né? Ou seja, um conjunto de caracteres, por sua vez, é um conjunto de bytes, que é um conjunto de bits. Isso tem um significado. Normalmente, um campo ele vai ser associado a um nome, um endereço, um número de matrícula. Tá? E os caracteres que vão compor esse campo vai depender do tipo de informação que eu preciso. Então, esse campo ele pode ser numérico, ele pode ser textual. Tá? Isso vai depender muito do tipo de informação que a gente quer armazenar. Bom, ok, eu tenho um campo, por exemplo, o nome da pessoa, e eu tenho um campo que é o endereço da pessoa. A partir do momento que a gente começa a juntar essas informações, nós temos os registros, ou record. Né? Os registros a gente pode entender, por exemplo, como uma ficha. Né? Quando eu vou preencher uma ficha de cadastro, eu tenho que colocar o meu nome, eu tenho que colocar o meu endereço, o meu telefone. Então, isso é um registro. Né? E esses registros vão armazenar um conjunto de campos. Ok, então eu tenho um registro composto por um conjunto de campos. Esse registro é o dado normalmente de uma pessoa. E se eu tenho que armazenar dados de várias pessoas? Para isso nós temos os arquivos. Tá? O arquivo ele é um conjunto de registros. Perfeito? Bom, o formato desse arquivo, como que isso vai estar armazenado, essas informações, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui agora, tá? A gente vai falar isso ao longo do curso, né? Mas, para nós, né, o arquivo é um conjunto de registros. Agora, se a gente pensa a nível de sistema operacional, um arquivo ele é uma sequência de bytes. Tá? E esses bytes vão ter uma codificação de caracteres dependendo da tabela utilizada. É muito difícil a gente trabalhar com uma tabela diferente da tabela ASCII, mas existem outras tabelas, tá, de codificações. Um computador ele vai entender como essa organização um conjunto de bytes. Para a gente, esses bytes têm sentido, eles têm codificações diferentes dependendo de como a gente estiver trabalhando. Né? Ok, então, se a gente está falando de arquivo, armazenamento, nós temos que pensar outra coisa, que é o tamanho. Né? Byte, nós falamos que é um conjunto de 8 bits. Né?
E o byte é um caractere. Então, quando a gente fala em tamanho de armazenamento de um computador, nós estamos falando em bytes, em caracteres. Tá? Então, essa tabela aqui vai apresentar para a gente as unidades de armazenamento normalmente utilizadas pelo computador. Né? Começando com o byte, né, que seria, digamos assim, a unidade de caractere. Então a gente vai trabalhar em bytes, nós nunca iremos referir armazenamento como em bits, tá? Vai ser sempre em bytes. E a gente tem kilobytes, megabytes, gigabytes. Então quando eu estou falando, vou comprar um pendrive de 10 GB, de 20 GB e tal, né, é a quantidade de caracteres que essa pendrive consegue armazenar. Quando a gente trabalha na física, na matemática, né, o quilo, mega, giga, esses prefixos, eles representam unidades. Por exemplo, o quilo é 1000, o mega é 1000 vezes 1000, 1 milhão. Na computação, a gente vai trabalhar com 1024 em vez de 1000. Então isso aqui é importante, tá? Tem uma diferença aqui. Sempre quando a gente vai falando, 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte é 1.048.576 bytes. Mas de onde que vem essa conta? Tá? 1 megabyte é 1024 vezes 1 kilobyte, ou seja, 1024 vezes 1024. E assim sucessivamente. 1 gigabyte é 1024 vezes 1 mega. 1 terabyte é 1024 vezes 1 giga. Né? Então essas são as unidades de armazenamento que nós temos no computador. Tá? Isso é importante a gente saber, tá? Entender que existem essa diferença da física e da matemática para a computação. Tá? Algumas vezes a gente vai comprar uma pendrive, lá está escrito, eu comprei uma pendrive de 10 MB, de 8 MB. Aí na hora que você coloca ela lá no seu computador, ela apresenta um pouco mais, um pouco menos de caracteres do que você achava que possui. Tá? Isso tem a ver com essa questão aí do 1000, a diferença do 1000 para o 1024. Perfeito? Bom, então chegamos aqui, né, ao fim de mais um vídeo da nossa primeira aula ainda, mas não se esqueçam, teremos mais um vídeo ainda. Tá? Então, essa primeira aula, falamos de organização de computadores, agora de linguagem de programação e hierarquia, né, falando qual a linguagem que nós iremos utilizar aqui na nossa disciplina. E nós vamos entrar um pouco mais em detalhes nas linguagens de programações no nosso próximo vídeo, perfeito? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.